Então, depois a gente vê o exemplo aqui do looping usando o for. A gente vai continuar nesse assunto de loopings. E agora a gente vai ver um outro comandinho que chama while, ou while, né? O while, ele significa enquanto. Então, como é que funciona a aplicação prática dele? O comando funciona dessa forma. Enquanto não for atingida uma condição, ele vai repetir o código da mesma forma que a gente viu lá com o para, né? O for. Então vamos ver como é que ele funciona. Ele vai funcionar assim, ó. Por exemplo, vamos usar essa parte dos números pares. Então eu tenho meu número aqui começando com 2. Vou chamar de x, certo? A minha variável em x. E eu vou usar aqui, ó, o meu looping, o while, enquanto. E eu vou especificar, ó, quanto o meu x for menor ou igual a 100, aí ele vai executar um trecho de código para mim. Então, da mesma forma que eu tenho lá no for um valor inicial, embora a sintaxe, né, a forma de eu montar o while é diferente do for, eu vou ter que também, ó, eu tenho que ter uma variável de controle, mas eu crio ela previamente, crio antes, né? Essa parte eu tenho também. Aí a regra aqui, ó, de comparação, eu também tenho, ó, enquanto o meu x for menor ou igual a 100, ele vai ficar executando para mim esse código, tá? Então vamos escrever na tela mesmo os valores. Então ele vai escrever o x na tela. E eu tenho também aqui no meu for, o terceiro parâmetro é o que vai fazer o incremento, né? De quanto em quanto que ele vai aumentar. E aí uma coisa que eu tenho que tomar cuidado no while é, como ele não é explícito igual no for, se você não colocar isso aqui ele vai dar erro. No while já não, né? Ó, eu tenho a variável anterior, então eu tenho que garantir que a minha condição está usando uma condição que exista, né? No caso, a variável criada. E para poder fazer iteração para ele aumentando, eu vou usar, por exemplo, o x para ir aumentando de 2 em 2. Então, aqui dentro do meu loop, eu vou fazer x vai ser mais igual a 2. Para ele aumentando de 2 em 2, tá? Só relembrando que isso é a mesma coisa que você fazer isso. Ó, x vai ser o x mais 2, tá? Essa é só uma forma mais curta de você fazer isso daqui, tá? Legal. E então minha aplicação começa em 2, ele vai olhar 2 é menor que 100, menor ou igual a 100? Sim. Então ele escreve na tela e o meu x vai valer mais 2, 4. E aí o meu código também retorna, ó. Vai voltar e ele vai ler 4 é menor que 100? Não. Aí ele vai aumentando. De 2 em 2, 6, 8, 10. E com isso eu garanto a repetição. Então é uma estrutura bem parecida com o for. A única coisa é que os três parâmetros, né, dele são meio que separados, né? Eu tenho o inicial, tenho a minha validação e eu tenho o meu iterativo, né? O parâmetro que vai incrementar dentro do looping. Cuidado para não esquecer de incluir esse daqui. Porque não, o que vai acontecer com a sua aplicação? Ela vai ler aqui, ó. X vale 2. 2 é menor ou igual a 100? Se eu não tivesse esse daqui, tá? Ó, esse trecho. É menor, então ele escreve na tela. Só que o meu x continua valendo 2, aí ele vai voltar. X, 2 menor que igual a 100? Não, então ele escreve, aí ele vai voltar. 2 menor que igual a 100? Então ele vai repetir isso aqui para sempre, né? Então é o famoso caso do você entrou num looping eterno, um looping que não termina. Então não pode esquecer do variável de controle que vai incrementando aqui, tá? Então vamos testar esse while. Vou trocar aqui exemplo. Na verdade, vamos comentar, né? Exemplo for. E a gente vai ter o nosso exemplo while aqui. Ponto e vírgula. Em execução. Vou colocar um breakpoint para a gente acompanhar. E a gente já consegue entender ele na prática também, né? Vamos ver o que acontece quando o computador está processando isso. Então, nossa aplicação veio, ao x está valendo 2, e ele vai olhar, 2 é menor ou igual a 100? Sim, aí ele vai escrever na tela. Ó. Ele escreve o primeiro valor, certo? Boa. E olha o que ele vai fazer com esse mais igual a 2, ó. Meu x agora vai valer 4. E 2 mais 2, 4. Aí ele vai olhar. É menor? Escreve na tela. Soma mais 2, 6 ou 10. E aí ele vai até que ele atinja a condição lá dele ser maior que 100, né? E com isso minha aplicação escreve na tela todos os números pares. Certo? Se eu quisesse fazer os números ímpares, igual a gente viu também pro for, bastaria eu alterar aqui, ó. Começa em 1 e eu não preciso mexer em mais nada porque
Conforme ele vai somando mais 2, eu já vou ter os números ímpares, tá? Basta rodar meu código e aí você vai ver que agora ele vai escrever aqui os números ímpares e não os pares. Tá certo? Então você tem que tomar cuidado só com essa variável aqui de controle interagindo, né? Ó, vou comentar aqui, ó, Ctrl+K+C, que é o atalho, né, para o comentário. Se eu rodar esse código, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar escrevendo, ó. Ele não vai aumentar, vai sempre ficar com 1. E ele vai ficar rodando para sempre, ó, até dar algum problema na memória, hein? Então eu vou parar a aplicação. E o correto é ele ir incrementando, tá? Esse foi o while, enquanto. A gente vai ver agora a próxima estrutura, o próximo comando no próximo vídeo, tá bom? Então te vejo lá.